seu pai, e pôs diante de Faraó, e Jacó abençoou Faraó. Faraó disse a Jacó: quantos são os dias de anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: os dias de ano da minha peregrinação são de 130 anos. 130 anos. Poucos os meus dias foram dos anos da minha vida. E não chegaram os dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu diante da face de Faraó. Amém? Podem sentar sobre o seu lugar, em nome do Senhor Jesus. Nessa noite eu vou tentar ser breve, mas bastante objetivo naquilo que o Senhor colocou ao meu coração nesta noite, que é onde eu creio que o Espírito Santo Ele vai falar ao teu interior e Ele vai ministrar sobre os nossos corações. Esse contexto que nós acabamos de ler vai nos falar acerca de um patriarca chamado Jacó. Jacó ele foi levado e apresentado diante de Faraó, apresentado diante de um rei poderoso naqueles dias, de um rei grandioso sobre a face da terra, sobre a face da terra. Jacó, nós vamos perceber que ele fazia parte ali ou seja, ele fazia parte de um trio, que podemos dizer, de uma linhagem, ou fazia parte de um trio que aonde carregava o nome de Deus. Como assim, pastor? Nós vamos perceber que todas as vezes que Deus ele se apresentava à vida de alguém, ele dizia: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, Jacó, ele fazia parte do nome do Senhor, ou seja, ele fazia menção do nome do Senhor, do nome do Senhor. Nós vamos perceber que quando nós abrimos a nossa Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 3, a primeira vez que Deus ele se revela, ele aparece para Moisés. Ele diz: Moisés, eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó. Pastor, o que significa fazer parte dessas três significâncias? Não era, estava falando acerca de um mesmo Deus? Sim, o Deus de Abraão é o mesmo Deus de Jacó. O mesmo Deus de Jacó foi o Deus de Isaac. Mas quando nós estudamos, quando nós meditamos na palavra de Deus, nós vamos olhar e nós vamos perceber que Deus ele se manifestou de maneira diferente na vida desses três homens. Quando ele se manifesta, quando ele fala: eu sou o Deus de Abraão, quando nós lemos no capítulo 12 do livro de Gênesis, nós vamos perceber que o Deus de Abraão significava o Deus que falou com Abraão, e o Deus que deu a promessa para Abraão. O Deus que falou
e o Deus que liberou uma promessa, fez uma promessa. O Deus de Isaac significa, foi através de Isaac que ele cumpriu essa promessa. Então, quando ele está dizendo, eu sou Deus de Abraão, ele está dizendo, eu sou Deus que falo e sou Deus que libera uma promessa. Quando ele fala, eu sou Deus de Isaac, ele está dizendo, sou eu que trago o cumprimento dessa promessa sobre a vida do meu povo, sobre a vida da minha igreja. Mas quando ele fala, eu sou Deus de Jacó, ele está dizendo, eu sou Deus que disse a promessa, eu sou Deus que cumpri essa promessa, mas também eu sou Deus que mantenho essa promessa de terra. Eu sou Deus que não abandono esse alguém que recebeu a promessa, mas que essa promessa ela vai frutificar, ela vai permanecer, porque eu vou estar ali nutrindo, eu vou estar ali fortalecendo, eu vou estar ali provendo tudo aquilo que é necessário para que essa promessa se cumpra. Então, quando falamos Deus de Jacó, o Senhor está falando para mim e para você exatamente assim. Eu não sou só o Deus que faço, eu não sou o Deus que libera a promessa, mas eu sou o Deus que cuida. Mediante a promessa liberada, mediante a promessa concretizada, eu não abandono esse alguém, eu não deixo esse alguém. Mediante eu liberar a cura, eu não vou abandonar esse alguém, mas eu vou dar todos os dias ali presente, para que essa pessoa ela venha se manter de pé, para que essa pessoa ela venha receber tudo aquilo que é suficiente, para que ela possa continuar na sua jornada, para que ela possa continuar na sua caminhada. Por quê? Porque o nosso Deus ele é fiel. E a sua fidelidade passa-se de geração a geração. Não, você não ouviu a fidelidade do Senhor, passa de geração a geração. Quando nós lemos os salmistas, alguns dos salmos, Senhor, ele traz uma missão dizendo, Senhor, nós somos a geração dos que buscam Deus, que te busca, ó Deus de Jacó. Nós somos a geração que te busca, ó Deus de Jacó. Davi ele está se referindo que nós seremos, quando ele fala a geração de Jacó, ele não está se referindo apenas àquela geração que ele estava servindo, àquela geração que estava ali diante dele, mas ele estava falando acerca de mim, ele estava falando acerca de você, que nós somos essa geração que adoramos a Deus, que nós somos essa geração que servimos a Deus, que nós somos essa geração que rendemos graças a Deus, que nós somos essa geração que nos curvamos diante de Deus, que nós somos essa geração que obedecemos a palavra de Deus, que nós seremos essa geração que buscamos o Senhor eternamente. Ou seja, quando ele está falando Deus de Abraão, ele está falando, eu sou Deus que falo, eu sou Deus que cumpre. Mas quando Davi ele está dizendo, eu sou Deus de Jacó, ele está dizendo, o Senhor ele já tinha feito, já fez aquilo que ele precisava fazer. Ele já liberou aquilo que ele
precisava liberar. E o que precisa, pastor? Precisa agora, eu e você, e cabe agora, eu e você, acessar aquilo que Ele já realizou, acessar aquilo que Ele já liberou sobre nós, acessar aquilo que Ele já liberou sobre a nossa casa, acessar a cura, acessar a libertação, acessar a salvação, acessar tudo aquilo que nós necessitamos, a cura que você precisa, a cura que a tua casa precisa. Ele já liberou, Ele já liberou na cruz do Calvário. O que precisa você é tomar posse, é você acessar essa cura, é você ir de encontro a esse lugar, onde você vai encontrar cura, libertação, transformação. Transformação. E aonde nós vamos perceber que através de Isaac, ali ele sustentou, aquele testemunho se sustentou. Que Deus é o Deus que realizava a promessa, que Deus é o Deus que realiza promessas. E aonde nós vamos perceber, amados, que quando Deus ele chamou Abraão, Ele chamou para que Abraão ele viesse ali fazer uma peregrinação. Quando nós lemos o capítulo 12, nós vamos perceber que Abraão, ele chega diante de Abraão e diz, ele libera a promessa sobre Abraão. Mas mediante aquela promessa havia um princípio. Mediante aquela promessa havia um convite para que Abraão pudesse sair, para que Abraão pudesse peregrinar, para que Abraão, mediante a sua saída, ali ele receberia uma unção de conquista. Que aonde o Senhor ele olha para Abraão e diz: Abraão, aonde tu pisar a planta dos teus pés, eu te darei. Eu te darei. Ou seja, Abraão ele estava recebendo uma unção de conquista. Abraão ele estava recebendo uma promessa, ele estava recebendo uma unção de conquista. Mas por ele estar recebendo uma promessa, e por ele estar recebendo essa unção, o convite era para Abraão o quê? Peregrinar. Para que Abraão pudesse caminhar, para que Abraão pudesse se movimentar. Então, amados, nós temos que entender que nós temos uma promessa, nós carregamos uma promessa, nós temos uma unção sobre as nossas vidas. Mas não é porque nós temos essa promessa, não é porque nós temos essa unção, que nós vamos ficar parados, que nós vamos ficar estagnados, que nós vamos esperar cair do céu, que nós vamos esperar que aquilo que Deus prometeu venha sobre nós. Mas nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos nos movimentar. Quem carrega uma unção de conquista, essa pessoa ela sempre está em movimento. Essa pessoa ela sempre está se movimentando. E por Abraão não ficar parado, por Abraão não ficar estagnado, a Bíblia fala que ele se movimentou em direção àquela palavra, em obediência àquela palavra, em obediência àquilo que Deus havia falado. E a Bíblia fala que Abraão, ele chegou em Canaã. O que é Canaã, pastor? É o lugar da promessa. Ele chegou no lugar da promessa, ele chegou em Canaã. E
no momento que ele chega em Canaã, Abraão talvez poderia estar cansado, Abraão poderia estar ali fatigado daquela viagem, Abraão poderia estar ali cansado, fatigado daquela jornada. Mas a Bíblia vai nos contar que quando Abraão ele chega em Canaã, a primeira coisa que ele faz não é a tenda para descansar. Ele não faz uma cabana para que ele possa descansar. Mas Abraão, a primeira coisa que ele faz é um altar para o Senhor. Ele monta um altar em Canaã. No momento que ele coloca os pés em Canaã, no momento que ele entra na cidade de Canaã, na terra de Canaã, ele monta um altar. Para que esse altar, pastor? Para louvar a Deus, para entregar o seu sacrifício, para entregar a sua adoração a Deus, para entregar o seu louvor a Deus, para ali ter um encontro real com Deus. Abraão, ele sabia que ele estava carregando a promessa, ele entendeu que ele estava no lugar da promessa, mas ele entendeu também que ele precisava de toda a promessa. Ele carregava a promessa, ele estava no lugar da promessa, mas Abraão ele entendeu que ele precisava de toda a promessa. E aonde nós estamos vivenciando, diante de uma igreja, diante de uma geração que quer a promessa de Deus, que quer estar no lugar da promessa, mas não quer o dono da promessa, não quer montar no altar o dono da promessa, não quer vivenciar uma vida de entrega no altar, não quer vivenciar uma vida de adoração, não quer vivenciar uma vida de exaltação ao Senhor, não quer vivenciar uma vida de entrega ao Senhor, porque vivenciar uma vida no altar é vivenciar uma vida de renúncia, é vivenciar uma vida de entrega total ao Senhor. Glória a Deus. Estamos diante de uma geração que quer viver os planos de Deus, mas coloca os seus planos em primeiro lugar. Abraão ele entendeu que ele precisava do dono da promessa, para que a promessa viesse se tornar realidade. Uma promessa sem o dono da promessa se torna um pesadelo. Uma promessa sem o dono da promessa está no lugar da promessa, mas não ter a presença do dono da promessa se torna um lugar de maldição, se torna um lugar de destruição, porque a pessoa ela vive como se estava vivendo a promessa, ela vive como se estivesse ali vivendo a promessa, mas ela está perdida porque o dono da promessa não está. E nós precisamos entender isso, amada igreja do Senhor. Nós precisamos carregar essa promessa, mas nós precisamos vivenciar uma vida de entrega ao Senhor. Nós precisamos vivenciar uma vida no altar do Senhor. Nós precisamos se tornar aquele cristão que ora, que busca pela presença de Deus, que não consegue vivenciar um dia sem clamar pela presença de Deus, sem buscar pela direção de Deus. Porque quando nós vivemos uma vida entrega no altar do Senhor, o Senhor ele entende, e o Senhor, o altar do Senhor ele não nos rouba nada, o altar do Senhor ele não nos tira nada, mas o altar do Senhor traz confirmações para algo muito maior. O altar do Senhor ele traz confirmação para algo muito maior. Deus ele tem preparado para nossas vidas. Quando Abraão ele se entregou no altar, quando Abraão ele fez ali o altar para o Senhor, e ali ele iniciou uma vida de adoração, e ali ele falou com Deus, ali ele teve um encontro com Deus. A
Bíblia fala que o Senhor liberou novas promessas sobre Abraão. Liberou novas promessas sobre Abraão. Quando nós estamos no altar do Senhor, o Senhor ele confirma a promessa que Ele tem para conosco, mas também o Senhor ele traz novas promessas para a nossa casa, novas promessas sobre a nossa família, novas promessas sobre ti. Não, você não entendeu, você está, talvez você esteja lá na praça, assistindo qualquer outra coisa. O que eu quero dizer para você é que quando você está no altar do Senhor, quando você está em um culto como esse, adorando, exaltando, se entregando, se lançando, Deus ele traz a confirmação sobre o teu coração, aquilo que Ele te falou, mas também Ele libera novas promessas, Ele libera novas coisas sobre ti, sobre a sua casa, sobre a sua família. E Ele liberou algo que não se comportava sobre Ele. Ele liberou algo sobre a vida de Abraão que não coube simplesmente sobre a vida de Abraão, mas o Senhor ele diz: Abraão, onde tu colocar as plantas dos teus pés, eu te darei como possessores, eu te darei como terra. Mas não acabou por aqui. Toda a tua descendência, toda a tua geração. O que o Senhor estava dizendo em Abraão, por conta de você vivenciar uma vida de entrega no meu altar, por conta de você me priorizar, buscar pela minha direção, não conseguir vivenciar se a minha presença, se a minha palavra sobre a sua vida. Eu estou liberando promessas sobre ti, mas elas não vão se comportar, elas não vão caber na tua vida, mas ela vai se estender sobre toda a tua geração, ela vai se estender sobre toda a tua descendência, ela vai se estender sobre toda a tua casa. Aquilo que o Senhor quer liberar sobre a igreja do Senhor não é simplesmente para você, não é simplesmente para a pessoa que está do seu lado, mas essa promessa, essa palavra, Ele quer estender sobre toda a tua parentela, Ele quer se estender sobre todos aqueles que estão ao teu redor. Você terá a mão de Deus trabalhar em você, trabalhar nos seus, trabalhar na tua casa, trabalhar nos teus amigos, filho de geração a geração. De geração a geração. Aquela unção estava que Abraão ele recebeu, ou seja, que Abraão ele recebeu, estava sendo transbordada, liberada sobre ele e transbordada sobre a sua geração. Deus ele não quer apenas nos sentir. Deus ele não quer apenas liberar a sua promessa, mas Ele quer transbordar. Ele não quer apenas encher o vaso, mas Ele quer transbordar o vaso. Ele não quer apenas encher a cantiga, mas Ele quer transbordar essa cantiga. Ele não quer que apenas essa vasilha esteja cheia, mas Ele quer que essa vasilha transborda. Ele não quer que eu e você sejamos um copo de água, mas Ele quer que nós sejamos uma fonte jorrante, que aonde permitimos que Ele encha, que Ele transborda sobre outras pessoas, sobre outras vidas, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Mas a ordem do Senhor foi para Abraão dizer: aonde tu pisar, aonde tu pisar, será teu e será tua descendência. O Senhor liberou a palavra. Agora cabia a Abraão tomar posse ou não. Abraão poderia só ficar naquele lugarzinho, ficar ali apenas em Canaã, conquistar Canaã para
da sua descendência. Mas ela não queria pisar. Era como se o Senhor estivesse dizendo: Abraão, aonde tu pisar, conforme quando colocar os pés, eu vou oficializar como teu. Eu vou oficializar como teu território, como tua terra. Como a tua terra. E Abraão, nós vamos perceber que ele ficou sobre a terra. Em conquista, em busca de conquista. Em busca de conquista. Porque Abraão, ele sabia que Deus, o que ele tinha, o que Deus tinha para ele, era ilimitado. Abraão que era limitado, mas o Deus que ele servia era ilimitado. E muitas das vezes, amados, por conta dessa limitação, nós não alcançamos a plenitude de Deus para nossas vidas. Nós não alcançamos o tudo de Deus para nós. Por nós nos conformar. Não, isso aqui está bom para mim, isso aqui está bom para a minha casa, isso aqui está bom, está ótimo. E Deus está dizendo: mas eu tenho mais. Basta você caminhar, basta você receber, basta você tomar posse. Basta você tomar posse. Abraão, ele tinha recebido a unção de conquista, e por ele receber essa unção de conquista, ele se movimentou, e por ele se movimentar, ele alcançou essa conquista. Mas quando Abraão já estava velho de idade, a Bíblia fala que, ou seja, quando ele já estava velho, talvez ele tinha suas limitanças, ele não podia caminhar como ele caminhava antes. Talvez ele já estava cansado. Até que nós vemos que com 100 anos ele corre quando ele vê a presença do anjo. Mas talvez no momento da sua velhice, do seu cansaço, sabe o que foi que Deus falou para Abraão? Quando Abraão ele não conseguiu alcançar território com as suas mãos, com os seus pés, mas o Senhor ele olha para Abraão e diz: Abraão, sobe a montanha, sobe a colina mais alta, Abraão. Sobe no cume do monte, Abraão, mais alto. Abraão não era obediente, ele subiu, e no momento que ele subiu, o Senhor ele olha para Abraão e diz: Abraão, agora olha, que aquilo que tu vê com a tua visão, eu te darei a tua e a tua descendência. Aleluia. A primeira ordem foi para que Abraão colocasse os pés, e ali o Senhor daria liberança. A segunda ordem foi para que ele pudesse ter visão, para que ele pudesse olhar com a sua visão. Nós vamos perceber que, decorrer do passado tempo, a direção mudou. Não era mais pelos esforços, mas agora pela visão. E nós temos que entender isso, que às vezes o Senhor ele vai nos dar uma direção, mas passados os dias, ao passar o tempo, ele vai nos dar outra direção. A palavra é a mesma, o propósito é o mesmo, a promessa é a mesma. Só vai mudar o movimentar. E nós temos que ter maturidade, porque às vezes nós vamos continuar caminhando, nos cansando e não alcançando a promessa de Deus, porque o Senhor já nos sinalizou outra direção. Por isso que nós temos que estar sensível à voz de Deus.
nós seguimos a instrução do Espírito Santo, não é pela nossa força, mas através do Espírito. E nós precisamos entender o que o Espírito de Deus está comunicando à igreja, o que o Espírito de Deus está comunicando a mim e a você. Porque senão, amados, nós vamos estar colocando força, nós vamos estar fazendo esforço naquilo que é simplesmente para nós olhar. Quando nós olhamos para Moisés, ele ouviu a voz de Deus, mas ele não atentou para a direção. E ali ele continuou colocando esforço, colocando força, batendo com a rocha. Era só para ele falar. Mas ele continuou. Porque ele não ouviu, ele não estava sensível, ele ali foi direcionado, ele deixou que o seu comportamento mudasse simplesmente por causa da atitude do povo, da atitude do próximo. E nós não temos que nos comportar segundo a vontade ou segundo a instrução daquela pessoa que está do nosso lado. Não. O homem de Deus, ele não anda para agradar o próximo, para agradar o homem, mas ele está continuando para agradar a Deus. Se aquilo que Deus falou vai trazer zombaria para os que estão ao seu redor, ele vai continuar obedecendo a Deus e deixar que aquelas pessoas zombam, aquelas pessoas ali falam o que falam, mas ele vai obedecer a voz de Deus. Porque ele está atento à direção, ele está atento àquilo que Deus está falando. Agora o Senhor está dizendo: Abraão, tu não vai mais correr, tu não vai mais pisar os pés, mas agora tu vai ver. Tu vai visionar. Tu vai olhar pela tua visão. Pela tua visão. E Abraão, ele subiu e ali ele olhou. E olhar pela visão é diferente de olhar pelos olhos. Como assim, pastor? Olhar pela visão. Eu posso estar de olhos fechados, mas no meu espírito, na minha mente, eu estou enxergando algo. Eu estou visionando algo. O que o Senhor estava dizendo para Abraão Abraão, não é simplesmente aquilo que os teus olhos podem ver, mas é aquilo que está aonde a tua visão não consegue mais enxergar, mas aquilo que você consegue imaginar, aquilo que você consegue olhar, aquilo que você consegue acreditar. Eu posso liberar sobre a sua vida. Eu posso liberar sobre a sua casa. Por isso que a fé, caminhar por fé não é caminhar por vista. Caminhar por fé é acreditar naquilo que Deus ele pode fazer na minha vida. É acreditar naquilo que Deus ele pode realizar sobre a minha casa, pode realizar sobre a minha família. Caminhar por fé não é olhar para a vista, mas é olhar para a visão. É crer que Deus existe, é crer que Deus pode fazer, é Deus que crê que Deus pode mudar. É crer que Deus pode transformar. Deus é o Deus que libera. Deus de Abraão, Deus que libera a promessa. Deus de Isaac, o Deus que cumpre a promessa. Mas nós vamos perceber, lá pelo livro de 30, pela 5 livro de Reis, Sara olha para Abraão e diz:
quem era a Deus. Que Sara um dia amamentava um filho. Quem disser que Sara alimentava um filho? Sara não podia acreditar. E ela estava esperando, por mais que ela não cria o suficiente, que ela ia ter um filho, mas a promessa estava liberada. Mas a visão de Sara era que ela podia engravidar, mas mediante o filho nascer, ela não ia criar, ela ia dar para outra pessoa criar, porque ela já estava velha, ela não podia ter leite, ela não podia amamentar. Por isso que ela disse, Abraão, quem será que Sara um dia alimentava um filho na sua velhice? O que ela estava dizendo é, Deus, ele pode até dar um filho, mas eu não vou ter leite. Eu não vou ter como sustentar esse filho. Eu não vou ter como nutrir esse filho. E às vezes é essa a mentalidade de algumas pessoas. Que às vezes que crê que Deus pode abrir a porta, que Deus pode até realizar um milagre, que Deus pode até dar alguma coisa, que Deus pode até liberar alguma coisa, mas tem a visão que Deus dá e Deus abandona, que Deus dá e Deus deixa para a pessoa se virar. Mas o nosso Deus é o Deus de Jacó. É aquele Deus presente, é aquele Deus que mantém, é aquele Deus que está ali presente para fornecer tudo aquilo que você irá necessitar durante a sua caminhada, durante a sua jornada. Se Ele abrir a porta, é porque Ele viu e porque Ele já preparou tudo aquilo para que você possa entrar, para que você possa tomar posse e para que você possa desfrutar daquilo que Ele tem desejado. Diga assim os últimos 3 meses. Diga assim os meus últimos 2 meses. Mas diga com fé que essa declaração é uma declaração profética, não é uma declaração fundê. Diga assim os últimos 2 meses. Será o mês de Jacó. Agora vai lá com fé dizer os últimos 2 meses. Será o mês de Jacó. Um mês que Deus, Ele não só vai cumprir a promessa, mas Ele vai cumprir, Ele vai trazer tudo aquilo que você precisa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O mês de Jacó que eu vim profetizar nessa noite esses 2 meses, os meses de Jacó. Não foi profetizar aquilo que Deus vai fazer. Não foi profetizar aquilo que Ele vai cumprir sobre a sua vida. Porque Ele já fez aquilo que você precisa. Porque Ele já cumpriu. Ele já liberou aquilo que a tua casa precisa. Ele já liberou. Mas eu vim profetizar nessa noite que você vai acessar aquilo que Ele tem para a tua vida. Que você vai acessar aquilo que Ele tem para a tua casa. Que você vai entrar naquilo que Ele tem disponível para você. Que você vai tomar posse para aquilo que Ele já liberou sobre a sua vida. Porque Deus, Ele está à procura de filhos com a consciência e com a certeza que Deus, Ele já tem pronto, que Deus não vai fazer, que Deus, Ele não vai cumprir, mas Ele já fez, Ele já liberou. A mulher do fundo de sangue, ela teve esse entendimento que aquilo que ela precisava estava pronto, ela disse, e eu
está disponível. Basta eu acessar, basta eu tocar, basta eu receber, basta eu tomar posse. Quantos estão disponíveis para entrar na vida de Deus? Quantos estão disponíveis para receber aquilo que Deus tem reservado? Se coloca de pé no seu lugar e vamos orar ao Senhor. Vamos falar ao Espírito Santo.